Fala, Render People! Na maratona 3D Max do zero, eu vou te ensinar a mexer no 3D Studio Max. Eu vou te mostrar isso tudo através de aulas práticas. Você vai aprender desde fazer o download do programa, como instalar, vai aprender também a interface, os primeiros comandos. E olha só, você vai aprender também a modelar os seus primeiros blocos, tá? Os objetos aí. E olha só, eu vou te pedir então para se inscrever aqui no canal, não se esquece, deixa o seu like também e bora pro vídeo. Vamos agora modelar um banquinho. Acho que é tipo um banco isso aqui, mas tem uma parte ali que tem um outro comando que é o Turbo Smooth que eu quero mostrar para vocês, que vai deixar as coisas um pouquinho mais arredondadas. O objeto então é esse aqui, ó. Vamos dar um pouquinho mais de zoom aqui para entender. Ó, a gente tem uma estrutura metálica que forma o assento que forma a base, né, que são os pés. Tem uma estrutura também de metal que conecta com o outro. Aí tem uns pininhos aqui assim, ó, 4 provavelmente, que seguram essa base aqui estofada, tá? Então vamos lá. Ó, todo banco, todo não, mas a maioria dos assentos, eles têm 44 centímetros de altura, tá? Então, para ter 44 centímetros de altura aqui, provavelmente isso aqui deve ter uns 50, 55. E de largura aqui, esse aqui tem 44, aqui deve ter uns 40 talvez. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu acho que isso aqui deve ter uns 55 por 40. Eu vou até criar um cubo, um box como base, para a gente ter aqui uma base, tá? Vamos colocar aqui, ó, de altura 44. Opa. Por 55 por 40. Acho que é mais ou menos essa aqui a proporção do nosso banco, tá? Talvez tenha mais do que 55, talvez seja 60, tá? Eu vou colocar isso aqui, desligar isso aqui para poder colocar no 0, no 0 e no 0. Isso aqui é só uma base, né, gente? E já que é só uma base, eu acho que eu posso usar as próprias linhas desse cubo para fazer já alguma coisa aqui, tá? Por exemplo, eu vou converter para polígono. Vou selecionar essas linhas aqui, ó. Não essas, mas só essas três. E vou dar um Create Shape from Selection. Então ele vai criar, tem que deixar em linear. Eu vou colocar mais aqui, a estrutura. Pronto. O que ele fez? Ele criou uma linha ali. Se eu mover esse box, vocês vão ver uma linha ali. Essa linha a gente pode selecionar ela e fazer ela ser visível na viewport e no render, de modo retangular. Vamos botar aqui 2 centímetros para ver como é que fica. Eu acho que tem mais ou menos 2 centímetros. 2 por 2, tá? Acho que ficou bem bom, 2 por 2. O que eu vou fazer? Vou converter isso aqui para polígono. Tá? Fechou. Eu vou congelar isso aqui, porque agora a gente não precisa. E vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar isso aqui. Esse nosso objeto. Vou apertar F2 para não ficar vermelho aqui tudo, a gente conseguir ver. Eu vou dar um Slice Plane. O Slice Plane está aqui no 0, eu vou dar um Rotate. Vou fazer ele ficar aqui bem. Ficou zeradinho, mas para garantir tem que ligar o Snap Angle aqui, ó. Zeradinho. Eu vou colocar ele para Y aqui, ó. Uns 20. 20 foi demais. 10, tá? Vou dar um Slice. Vou botar ele a 8. Vou dar um Slice. O que aconteceu? Ele cortou aqui exatamente onde a gente queria, né? E daí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui e vou fazer uma coisa agora, tá? Que é o seguinte. Ele já tem o corte que eu queria. Para eu poder esticar ele para lá. E eu vou dar um Extrude. Vem aqui. Polygon. Selecionar essa face. Dar um Extrude. Pode ser aí 25, não tem problema. Quer dizer, a gente falou que tinha 60, então vai ter que ser 30. Perfeito.
tá? 30. Então, a gente já pode ter para um lado, para o outro e tudo mais. Mas uma coisa que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, ó. Eu vou selecionar esse cara e vou dar um comando que chama simetria. Olha que legal isso aqui, ó. Eu vou vir aqui, um modificador, na verdade, que se chama simetria. Eu vou vir aqui a symmetry. Vamos achar ele aqui, ó. Symmetry. E daí, a gente ainda não sabe o que aconteceu, né? A gente vai mudar os eixos aqui, ó. No Y, o que ele fez? Ele fez uma simetria no eixo Y. Que eu queria isso mesmo, eu queria fazer exatamente um aqui do lado, tá vendo, ó? Ficou bem legal já. E agora eu vou fazer uma simetria pro outro lado. Eu venho aqui, symmetry. Ah, não, é porque ele tá dando uma simetria no mesmo lugar. E como a gente já tem aqui no Y, não é no Y que eu quero, é no X, tá? Então, o que a gente fez? Fez mais uma simetria, só que dessa vez no X. Então ele pegou certinho aqui, ó, fez uma, duas simetrias. Até eu posso desligar elas para você ver. Eu vou desligar a primeira e a segunda, tá? Então tudo que eu modificar nesse quarto de objeto vai mudar nos outros. Então, por exemplo, eu preciso ter aqui mais um corte porque eu preciso daquela pecinha que vai segurar o assento, né? Então eu vou pegar aqui ó, esse elemento, que é esse cara que tem aqui. Vou dar um slice plane. Dessa vez eu vou rotacionar assim. Vou colocar mais ou menos aqui. Vou botar aqui, ó, 20. Tá? Vou dar um slice plane. E agora eu vou botar menos 18. Para dar aquele mesmo espaço de 2. Tiro o slice plane. Seleciono essa face aqui de cima, ó. Vou dar um extrude. Eu quero aqui um extrude só de 4. De 3, tá? 4 tá bom. Ok. Quando eu sair daqui, olha o que vai acontecer. Ele já arrumou nos 4 para mim, tá? Então, a gente já tem a nossa estrutura feita. A estruturinha que a gente tem. Apesar de que ela é mais larga aqui, ó. Ela não tem só 2. 2 por 2 tem isso aqui. Aquilo ali deve ter pelo menos o dobro, então é 4. Então o que eu vou fazer de novo, venho aqui, vou editar pelo vertex aqui, ó. E vou ligar aqui que vai ser a transformação de medidas a partir desse ponto. O Y tá para cá, então é menos Y. Eu venho no Y e vou baixar 2 ainda. 2 ficou largo agora, tá vendo? Volto. Pronto, já corrigiu para tudo. Vamos lá. Então a nossa estrutura a gente já tem pronta desse banco aqui, tá? Agora o que a gente vai fazer vai ser a parte estofada, tá? E para fazer a parte estofada, deixa eu ver aqui de novo como é que ela é. Ela passa um pouco aqui para as laterais e um pouco, ela é um pouco maior do que a estrutura. Eu vou criar um box, tá? E esse box, se a gente tem 60 por 40 aqui, ó, a gente pode criar um box aqui primeiro de qualquer jeito. E daí a gente pode botar a medida agora. Vamos dizer que ele vai ter aqui, ó, 75 por 50, tá? E de altura 4 centímetros tá bom também. A gente vem aqui e bota com 4 centímetros, tá? Para ele ficar bem no meio certinho, eu desligo isso aqui e vejo, ó, ele não tá no meio ainda. 0 e 0, beleza. Eu posso colocar ele aqui em cima, tá? E daí o que eu vou fazer, gente? Eu vou adicionar algumas divisões para ele, porque eu vou querer curvar esse cara aqui. E para curvar ele, eu acho que a gente precisa de pelo menos aqui umas 10 divisões aqui, umas 10 aqui, ou 20 aqui talvez, ó. E na altura 2, para pelo menos ter mais aquilo ali, ó, tá? Eu vou tentar com uma só primeiro pra gente ver como é que vai funcionar isso, tá? Daí, então hoje a gente viu aqui nessa aula o comando, o modificador symmetry, né? E agora a gente vai ver o modificador bend. Olha que legal. Eu clico aqui, venho aqui, bend. E no bend, para fazer ele funcionar é só você mudar o ângulo aqui, ó. Ele estava no Z, tá?
Daí ele vai fazer isso aqui, ó. Então você tem que testar aí e ver qual é o ângulo certinho. No X, ó, como é que ele ficou. Ele ficou curvando assim. E no Y, desculpa, no X, é onde ele deu certinho aqui, ó. Então eu vou curvar mais ou menos isso aqui. Eu posso pegar o meu box e trazer aqui para baixo, ó. Vou deixar ele enterrado aqui. Na verdade, ele tem que encostar aqui embaixo. E aqui ele vai ficar dentro da estrutura. Eu vou pegar o bend que tem aqui. E talvez vou ter que deixar menos inclinado para não ficar tão inclinado. Ficar mais parecido com a nossa referência aqui, ó. Tá? E daí o que eu vou fazer? Eu vou também voltar e subir um pouquinho ele aqui, tá? Eu tô achando que ele tá muito largo. Muito grosso, né? E daí não tem problema. Como são modificadores, ó, eu posso pegar esse box que tem aqui, que tinha 4, e deixar ele com 3 ou com 2. Talvez com 2,5. E daí ele já altera, ó. Que legal. Uma coisa que eu vou fazer agora é que a gente já tem a forma já certinha, né? Do que a gente precisava. E agora, eu vou dar um outro modificador que chama Turbo Smooth. Ó que legal que ele vai fazer. Eu vou pegar, selecionar esse objeto, o assento, né? Vim aqui em modificador, Subdivision Surfaces e dar um Turbo Smooth. Olha, ele deixou bem arredondadinho e ele tem um de interação aqui, ó. Eu vou mudar para 2 ou para 3 até, para deixar bem arredondadinho. E olha só o que a gente tem. A gente tem aqui o nosso assento, tá? Então a gente já fez já refinamos aqui o assento e agora eu vou refinar essa modelagem aqui. E para tanto, eu vou usar um outro comando que está aqui, que se chama... Cadê o nosso comandinho? Vamos achar ele aqui, o chamfer, tá? E o chamfer, ele tem aqui, ó, o amount, vou botar aqui a 0,1 só, tá? E daí o que ele fez? Ele pegou e fez chamfer só nas arestas mesmo, ele não pegou as linhas aqui de dentro, olha só. Então isso aqui vale bastante, já ajuda muito, não tem que ficar selecionando as outras. Então é um modificador chamado chamfer, só que deu um pouco de pau nisso aqui, né? Daí a gente vai lá e vai aplicar mais um modificador que chama Smooth, que vai resolver todos esses problemas. Olha que coisa bonitinha que ficou a nossa modelagem. Então, a gente tem aqui, basicamente, se desligar tudo, a gente tem só isso aqui de polígono. E daí a gente foi acrescentando os modificadores e foi construindo o nosso modelo, tá? Bem perfeitinho. E agora, uma vez vocês estando contente aí com o resultado, né? Você pode simplesmente selecionar tudo, vir aqui, converter para polígono. E daí você tem o seu assento, o seu banquinho aqui, ó, tá? Uma maneira, se quiser ainda dar mais uma refinadinha assim, ó, nisso aqui, por exemplo, seria talvez você pegar a linha que a gente tem aqui, ó, por exemplo, pode ser aqui mais aqui, bem no meio, essa linha que tem aqui, ó, dá um loop. Ele vai selecionar a linha do contorno inteiro, tá vendo? E daí você pode criar um Shape from Selection, deixa em Smooth e coloca aqui, ó, costura. Como a configuração das nossas linhas estava para fazer a estrutura, ela ficou assim. Mas você pode voltar aqui e colocar para radial. E daí você vai botar aqui assim, ó, 0,5, 0,2. Só para ter uma costura. Ó. Você bota isso aqui tudo na mesma cor, por exemplo. A cor que quiser. Isso aqui. Um cinza, talvez. E daí você tem o seu assento aí, ó. E inclusive com uma costurinha, tá? Então veja como foi fácil e rápido a gente modelar esse banco aqui, ó. Depois só colocar textura e tal. E a gente tem o nosso um banquinho aqui, um assento bem confortável, tá? A gente pode ainda fazer uma outra coisa. Se você quiser ir mais além,
Vamos fazer mais uma coisinha aqui, ó. Porque querendo ou não, também ele tá bem retinho, bem planinho, né? Se a gente quiser botar um pouco de deformação nesse assento aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar mais um deformador. A gente vem aqui no Modifier List e vai criar o Noise. Noise. E o que ele faz? Ele realmente faz um modificador na malha, tá? Para isso, a gente tem que dizer o quanto que a gente quer. Eu vou botar aqui, ó, 1 centímetro, 10 centímetros. Só que ele está modificando, só que está tão grande a escala que ele não consegue entender. Então, o que eu vou fazer? 10 centímetros é demais. Eu vou botar 1 centímetro, tá? E vou mudar a escala aqui, ó, para 10, por exemplo. Para 1. Olha só. Então, o que ele está fazendo? Está usando um noise ali com 1 e na escala de 10. De repente, a gente vai pegar isso aqui, ó, e vai usar 0,2, 0,1, 0,2. Só que também está pequeno demais agora. De repente, a escala aqui poderia ser 10 ou 5. Eu sei que está quase... E tem que ser quase imperceptível, porque senão a gente também fica um negócio muito fake, né? Então vamos lá. Vou tentar baixar aqui para 4, para 3. Ó, agora já tá... Tá vendo? Tem umas diferenças aqui, mas são quase 2, talvez. Ó. Então ela ficou, tá vendo? Ó, toda amassadinha. E pode trazer mais realidade ainda pro seu objeto aqui, tá? Eu gostei também, ó. Ele tá aqui, ó, tá vendo, ó? Tem umas diferenças aqui, tá? Dá para adicionar fractal, que daí o que é? É dentro daquele bump, vai ter mais um pequenininho, tá? E daí é com você, depende o quanto que você quer aí que esse couro aqui, por exemplo. É que esse tipo de coisa dá para fazer no material, no bump, né? Mas olha que legal, vamos botar aqui 2, vai ter menos, 10 vai ter mais, entendeu? Mas vamos deixar aqui com 2, por exemplo. Deixar esse fractal, deixar em 2. A gente só mexeu no Z, tá? Se a gente quisesse, a gente poderia mexer nos outros eixos, no Y e no X também. Por exemplo, vamos botar 0,2 em tudo, ó. 0,2 e 0,2. Daí o que acontece quando a gente vem em planta, isso tá saindo para cá também, tá? Ó. Aqui, ó. Acho que tá bom assim. E daí, se você quiser, você deixa assim. Se você não quiser, você tira. Eu acho até que esse noise aqui pode... Depende do tecido, isso daqui não vai ficar muito natural, né? Mas eu queria mostrar pra você, porque às vezes você tem uma superfície que cabe bem isso aqui. Talvez a escala aqui legal seja 3 mesmo. Porque daí tem ali uma deformação, mas é tipo... É muito discreta. E eu acho que assim fica mais real, sabe? Aquele 2 foi mais para mostrar aí, só que eu não gostei. Acho que assim fica melhor. Agora eu seleciono tudo de novo, vou converter para polígono. E agora sim, a gente tem o nosso assento aí. Uma modelagem bem realista, com costura e tudo. E com também a estrutura metálica. Então legal, né, gente? A gente já viu aí, ó, alguns modificadores como o Symmetry. Depois o que a gente usou foi o Bend. Depois a gente usou o Noise. E isso tudo vai ajudando a gente aí a criar essas modelagens. Você tem que usar a sua criatividade, gente. De novo, o importante é você entender a teoria por trás de cada um desses modificadores. Que daí depois você soma um com o outro e você vai criando... É infinita a possibilidade do que você pode modelar com esses comandos, tá, gente? Espero que tenham gostado. Faça o seu banquinho e guarde aí na sua biblioteca. Vamos lá!